O que o ser humano ainda não entendeu e que talvez a maioria das pessoas não vai compreender? Que estamos aqui na Terra apenas de passagem, que isso aqui não nos pertence. Na verdade, nada nos pertence aqui. Apenas passamos um tempo aqui, fazemos um uso das coisas como veículos, como instrumentos, como meios de aprendizado e de desenvolvimento, mas o nosso comprometimento, o nosso compromisso é com o desenvolvimento espiritual para voltarmos para a pátria espiritual, de onde partimos um dia. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas se prende de forma mortal ao plano terreno. As pessoas brigam, guerreiam, disputam, se matam por aquilo que é transitório, que é passageiro, aquilo que inevitavelmente ficará para trás um dia. A maioria das pessoas não compreende isso. Pode até pensar vez ou outra sobre essa questão, mas compreender do fundo do coração e viver conforme este preceito, a maioria esmagadora das pessoas não consegue, porque está apenas no cabeção, no piloto automático. As pessoas se prendem mortalmente à matéria grosseira densa porque estão apenas no raciocínio. O raciocínio, o intelecto, o cérebro, o entendimento ou o cabeção, tudo isso é a forma de inteligência terrena. É a forma de inteligência terrena. Isso tem limites, tem fronteiras, tem tapa-olhos existenciais que não permitem enxergar além. Quem está apenas na mente e não deixa a sua intuição fluir e indicar novos caminhos, compreende a vida terrena como o que existe de mais elevado, de melhor. Não que a vida terrena não deva ser valorizada e levada a sério. Já que estamos aqui, precisamos tirar o melhor proveito no sentido de desenvolvimento espiritual, mas sem nos prendermos à matéria grosseira densa. E o que prende as pessoas a isso é justamente aqui, o cabeção, o raciocínio, o intelecto, o cérebro. Onde existe apenas o trabalho mental no ser humano, existe apenas a matéria grosseira mais densa, porque sem o núcleo, sem o espírito, é impossível transcender isso. É impossível enxergar para além. É impossível ter uma percepção, uma sensibilidade para algo mais, algo maior. E se a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade, é porque a maioria está no piloto automático, está apenas aqui, presa, enclausurada, amarrada, acorrentada, restrita. Quando analisamos a sociedade humana a partir deste pressuposto das limitações mentais, compreendemos a loucura dessa humanidade. Compreendemos as tiranias desta humanidade, os egoísmos, as vaidades, as escravidões, as injustiças, a brutalidade, a incompreensão, a fraqueza ou a violência, por outro lado, porque a violência é resultante da fraqueza, pessoas violentas são fracas e medrosas, partem para a violência porque são fracas, temerosas, medrosas. É como um animal, ele ataca quando está com medo. Assim são as pessoas violentas desta terra, que estão apenas no cabeção,
cheias e abarrotadas de superstições, de temores, de falsas interpretações, e pessoas assim se tornam perigosas, e olhando para a vida em sociedade, se compreende muito fácil isso. Então, o que a maioria das pessoas não compreende é que estamos aqui de passagem, o plano terreno não nos pertence, não somos donos disso aqui, somos apenas hóspedes aqui no planeta Terra. Conforme Abdrushim escreveu em sua obra Na Luz da Verdade. O hóspede, ele tem o compromisso de cuidar dos recintos onde ele está, onde ele frequenta, não estragá-los, não sujá-los e respeitar, acima de tudo, as regras e as ordens do proprietário dos recintos. Deus é o proprietário dos inúmeros recintos, aqui na matéria grosseira, mais densa, na matéria fina, no plano ideal e no plano espiritual. E os seres humanos precisam identificar as ordens de Deus, que podem ser reconhecidas nas leis espirituais, nas leis da natureza, nas leis cósmicas, nas leis da criação. Queira você denominar esta ordem estabelecida como quiser, mas é fato que existem leis que nós precisamos compreender, e estas leis somente podem ser apreendidas e compreendidas com o espírito e não com o cabeção. A mente, com a sua restrição, consegue identificar apenas as questões mais imediatas aqui da matéria grosseira densa. A mente não se capacita a nada para além da sua condição. Não que a mente seja um mal, ela é um instrumento necessário aqui na vida terrena. Mas quando o instrumento é colocado acima do usuário que deve utilizar este instrumento, ele se torna a perdição do usuário. E como o espírito adormeceu dentro das pessoas por causa da indolência, da preguiça, a mente foi se sobrepondo. A mente foi consolidando de forma errada a sua noção das coisas, a sua interpretação, as suas verdades. E isso desencaminhou completamente a humanidade. E hoje alguém que vive a sua vida e compreende a sua vida para além da mente, que não está neste condicionamento mental, é visto como louco. Alguém que é intuitivo e que capta as coisas é visto como louco neste mundo de pessoas bitoladas, de doentes mentais. Estamos diante de uma humanidade doente mentalmente. Pessoas que estão ali limitadas e restritas pelo instrumento que se sobrepôs ao espírito. E por isso as pessoas não compreendem que estamos aqui de passagem, que não somos proprietários do planeta Terra. As pessoas não compreendem o sentido da vida. As pessoas não sabem por que estão aqui, o que precisam fazer, de onde vieram, para onde vão. As pessoas não sabem praticamente nada, em sua maioria esmagadora. Por quê? Porque a mente sufoca praticamente tudo. A mente que encapsulou o ser humano o torna cego diante das questões essenciais. E a maioria esmagadora das pessoas não vai compreender o essencial porque está reduzida, restrita e aprisionada pelo excesso de mente. Infelizmente, a maioria das pessoas não vai compreender que estamos aqui apenas de passagem, que precisamos encarar a vida sob uma nova perspectiva, uma perspectiva intuitiva e espiritual, e não essa perspectiva racional apenas, bitolada, reduzida e reducionista. Certo, gente?
Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!